Bora, rapaziada, ver esse vídeo aqui do Mensageiro da Palavra que tá muito bom. Jesus deu exemplo. Ele veio pra terra, dar o exemplo pra gente, né? Passar por tudo aquilo. Você vê, o Filho de Deus veio pra terra, sofrer, ser humilhado, sem fazer nenhum mal. Tudo isso pra salvar a gente, mano. Ele pagou o que a gente merecia pagar. Sem, sem reclamar. O filho fez isso pela gente, o pai fez isso pela gente, passou por essa dor. A gente tem que mandar o próprio filho sofrer tudo isso pela gente que não merece nada, né? Você vê o quão grande é o amor de Deus, comparável. Bora. Mestre, por que aquele homem nasceu cego? Foram os pecados dele ou os pecados dos pais? Ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele nem dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. É, tudo, tudo acontece porque tem que acontecer. Tudo vai ser para a glória de Cristo. Nós sofremos porque nós passamos pela dificuldade, porque nós merecemos, nós precisamos. Se isso aí, se passando por essas coisas, sendo educado por Deus, a gente continua sendo pecador, imundo, nojento, imagina se a gente fosse solto aí. Cada um tem a sua jornada, a sua cruz, o seu propósito nessa terra. Enquanto ainda é dia, continuamos fazendo as obras daquele que me enviou. Está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu vim a este mundo para julgar, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos aqueles que veem. Será que isso quer dizer que nós somos cegos também? Se fossem cegos, não teriam culpa. Mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Ninguém entra no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Também faz refletir. Quando a gente comete algo sem saber que tá errando, ou a gente é enganado, é uma coisa, mas você sabendo, fazendo errado, é é outra. Totalmente culpada. Você tem que se arrepender. Você tem que se arrepender até do que você fez de errado sem saber, mas o sabendo é extremamente necessário, mano. Quem nasce de pais humanos tem natureza humana. Quem nasce do Espírito tem natureza espiritual. Não fique admirado, porque eu disse que todos precisam nascer de novo. O vento Todos precisam sopra ser de onde ele novo. quer. E ouve-se o barulho que ele faz. Mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo acontece com todos os que nascem do Espírito. Nós falamos do que Somos guiados sabemos e pelo contamos o que Espírito temos visto. Mas Santo. vocês não querem aceitar nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer em mim se eu falar das coisas do céu? Ninguém nunca subiu até o céu. E isso daqui é verdade. Muitas coisas do mundo vêm pra colocar dúvidas na nossa cabeça. Coisas simples, a gente não consegue crer. E mesmo acontecendo coisas incríveis, tipo, a gente não merecendo nada, Deus se provando cada dia na nossa vida, nos ajudando, falando conosco, acontecendo sobrenatural. Mesmo assim, chega uma duvidazinha, já confunde a nossa cabeça. Principalmente quem não tá no espírito, né? Sempre a tentação vai vir, sempre o diabo vai vir, até a nossa morte. Querer colocar dúvidas, mentiras, e a gente tem que sempre orar e vigiar. Sempre, sempre. Todo momento. Qualquer segundo a gente pode cair. O próprio. Quando abriu
o Mar Vermelho. Pô, os pessoal viu aquele milagre. Hum, ninguém faz isso, nenhum demônio, ninguém. E logo em seguida eles estavam lá. Quando um desafio, eles, um tempinho difícil, eles estavam o quê? Murmurando, procurando outros senhores, esculpindo estátuas, procurando outros deuses. Então, sempre é difícil, sempre. Por isso tem que estar sempre vigiando e orando e desperto, porque a batalha espiritual está acontecendo a todo momento. A não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Não temos razão quando dizemos que você é samaritano e está dominado por um demônio? Eu não tenho demônios. Eu respeito o meu pai, mas vocês me desrespeitam. Não procuro conseguir elogios pra mim mesmo. Mas existe alguém que procura consegui-los pra mim e ele é o juiz. Eu afirmo que é verdade. É isso que a gente tem que procurar também. Quem obedecer aos meus ensinamentos não morrerá nunca. Agora temos a certeza de que você tem um demônio. Abraão morreu, os profetas morreram. Mas você diz, quem obedecer meus ensinamentos não morrerá. O nosso pai, Abraão, morreu. Você se proclama mais importante que Abraão, é isso? E os profetas também morreram. Quem você pensa que é? Se eu elogiasse a mim mesmo, os meus elogios não valeriam nada. Quem me elogia é o meu pai, o mesmo que dizem que é o Deus de vocês. Vocês nunca conheceram a Deus, mas eu o conheço. Se eu disser que eu não o conheço, serei mentiroso como vocês, mas eu o conheço e obedeço ao que ele manda. Mesmo falando a verdade, vindo pra tudo isso, sabendo que ia ser humilhado. Cê é louco. Nem se compara. O seu pai, Abraão, ficou alegre ao ver o tempo da minha vida. Ele viu isso e ficou feliz. Você não tem nem 50 anos e você viu Abraão? O pessoal zomba, né? Zombava e continua zombando, né? Eu afirmo que é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram o seu rosto. As palavras dele não estão no coração de vocês porque vocês não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam as escrituras porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Mas vocês não querem vir a mim a fim de ter vida. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Mas eu sei que tipo de pessoas são. E eu sei que não amam a Deus com sinceridade. Sabe de Eu tudo. vim com a autoridade do meu pai, mas vocês não me recebem. Quando alguém vem com a sua própria autoridade, esse vocês recebem. Como é que vocês pai podem deles crer se são aceitam ser o elogiados outro, pelos né? outros e não tentam conseguir os elogios que somente pode dar o único Deus? Como vão crer em mim? Não pensem que sou eu que vou acusá-los diante do Pai. Moisés é quem vai acusá-los, aquele em quem vocês confiam. Se acreditassem em Moisés, acreditariam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se não acreditam no que ele escreveu, como vão acreditar no que eu digo? Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos.
Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua Ele vai dedicação, voltar, todo mundo ele vai ficará vai ver a completamente glória dele. satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. E assim, os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei lugar de honra. Ele receberá sua recompensa junto com os grandes e os poderosos. Pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Rapaziada. E a gente que tá procurando seguir o exemplo, o diabo, pô, o diabo ataca a todos. Mas ele sabe os que estão procurando, os que estão melhorando. E ele vai com mais força, porque ele sabe que o tempo dele tá acabando. Então, todos nós podemos cair a qualquer momento. Estejam sempre preparados. E nunca se sintam orgulhosos. Ah, eu basei, eu estou lendo a Bíblia, eu sou melhor que o outro ali se prostituindo. Não seja assim, pessoal. O diabo ele conhece a Bíblia melhor que a gente, a palavra de Deus, ele vai usar contra nós, ele vai tentar nos enganar sempre. É isso. Procurem sempre a Jesus Cristo. Amém.